Laura Narras é jornalista e escritora. Seu último livro se chama Quase um Segundo, uma coletânea de crônicas já publicadas em jornais e na internet. Ela também é autora do livro Todo Sentimento, lançado em 2009. Ana Laura é natural de São Paulo, mas já se considera capixaba de coração. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com a jornalista e escritora Ana Laura Narras. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Gabriela. Olá para os leitores. Bom, a gente está aqui na nossa mesinha do Um Dedo de Prosa com 2 livros seus, né? Um mais recente, que foi lançado em 2013, é o Quase um Segundo, e o seu primeiro livro, que é de 2009, que é Todo Sentimento. Vamos começar um pouquinho pelo mais recente, pode ser? Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. As crônicas, né? São livros de crônicas, os seus 2 livros. As crônicas do livro Quase um Segundo são sobre o quê? Bom, eu costumo dizer que qualquer coisa inspira uma crônica, né? Crônica é um gênero muito leve, que ela permite, né? Você pode falar sobre qualquer coisa e os textos são muito diversificados. Então, tem desde um filme que eu assisti, me tocou, até uma conversa que eu tive, alguma história. As pessoas me contam muitas histórias e falam: ah, Ana, eu vou te contar uma história que acho que dá uma ótima crônica. E às vezes realmente dá mesmo. Tem textos aí no livro que foram histórias que não aconteceram comigo, né, que outras pessoas me contaram. Então tem de tudo um pouquinho. Tem desde uma história que eu ouvi à noite num bar até um almoço de domingo que eu vi algumas crianças brincando na casa da minha mãe, sobrinhos e amigos, e aquilo ali me inspirou. Então tem de tudo um pouco, de filme a um acontecimento, almoço de domingo, a alguma história que me contaram ou que eu vi sentada numa praça, num ônibus, enfim, no trânsito. Tem de tudo um pouquinho aí dentro, viu? A crônica, ela tem um pouco disso, né, Ana? Você não é a primeira cronista que fala isso aqui no nosso programa, que, assim, acontecimentos pequenos do cotidiano, eles podem ser inspiração para o escritor. É bem isso mesmo, né? Ah, com certeza. Eu acho que a crônica é um gênero que permite, né, que você tenha essa despretensão, nem sei se existe essa palavra, mas né, essa coisa realmente despretensiosa de você ter um olhar diferenciado ou diferente, ou um pouco mais aprofundado sobre um tema cotidiano que às vezes passa despercebido, que se você aguçar um pouquinho o olhar, você vai encontrar ali uma boa história e contar ela de um jeito leve também, que acho que é um pouco o que a crônica também pede, né? O livro Quase um Segundo tem quantas crônicas nele? Ele tem 59 crônicas. Eu brinquei eu ia fazer 60, mas depois eu falei, poxa, quase um segundo são, né, 60 milésimos aí de segundo, e eu falei, vou colocar, então, 59 textos para brincar, que ele é quase um segundo, não chega a um segundo, então são 59 textos. Esses textos foram criados para o livro, são textos inéditos ou são textos que já tinham sido publicados em outros meios de comunicação? Você tem muitas crônicas publicadas em jornais. Como é que foi a escolha mesmo desses textos para o livro? Tem alguns textos inéditos, mas a maioria é texto já que eu publiquei ou no jornal, né, coluna semanal, ou no meu blog também, que é o analauranarras.wordpress.com, blog já que eu tenho há bastante tempo. Costumo colocar, quando dá tempo, né, colocar textos semanais lá. E aí eu fiz uma seleção desses textos dos últimos 4, 5 anos, mais ou menos. E escolhi, assim, textos que não eram muito específicos do momento em que eu escrevi, textos que tiveram uma boa repercussão também, textos que eu achava que podiam funcionar bem em livro, e fiz uma seleção, alguns inéditos, que eu ainda não tinha publicado nem no blog, nem em jornal, nem em revista, lugar nenhum, e fiz uma seleção. Normalmente livro de crônica, ele é uma coletânea mesmo, assim, né? E eu coloquei alguns textos inéditos, então, também, mas a maioria é de textos que já foi publicado em outras plataformas, não necessariamente blog, não necessariamente jornal, né? Teve revista, enfim, tem de tudo um pouquinho aí também. Você chegou a pedir ajuda de alguém para escolher as crônicas que iam compor o livro?
A pedir algumas opiniões, né? Na seleção final, o pessoal da editora ajuda também. Eu tinha alguns textos que eu tinha dúvida se deveriam entrar ou não. E aí eu pedi para alguns amigos darem uma olhada, no finalzinho, assim, mas o grosso mesmo fui eu que escolhi. Escolhi a partir desse critério mesmo, eliminei as que eram muito datadas. E uma escolha muito afetiva mesmo, não teve muita lógica não. Fui olhando assim e falei, acho que esse pode funcionar bem em livro. Gosto muito de ler, então gosto muito de ler crônica também, aí isso acaba balizando um pouco, né, essa escolha. E aí no finalzinho, naquele funil lá, pedi ajuda pro editor e para 2 ou 3 amigos leitores para essa seleção. Eu perguntei isso porque tem escritores que gostam e tem escritores que não gostam de pedir uma opinião antes de publicar, assim, por conta de uma possível crítica e tudo. Como é que você lida com isso? Com essa possível crítica que pode vir dessa pessoa que você está pedindo uma opinião? Não, acho que crítica é muito positiva, não tenho, felizmente não tenho problema com isso. Acho que antes de publicar, melhor ainda, né? Que a gente ainda tem tempo, de resolver, mas mesmo depois, assim, quando eu lancei meu primeiro livro, eu tive uma crítica que um jornalista dizia que o livro era muito modesto, mas ele dizia num sentido ruim, assim. E eu acho que o livro ser modesto é uma coisa boa. Eu acho bom ser modesto, assim. Acho que é um livro que não tem uma super pretensão e ele conversa com as pessoas e é uma coisa que eu busco mesmo. Então, para mim, né, mas mesmo que fosse uma crítica mais pesada, assim, eu acho que eu costumo dizer, quando eu publico um texto, ele não é mais só meu, né? E aí você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Não dá para você achar que o que você diz todo mundo vai gostar. Tem gente que pode não gostar, pode criticar, não tem problema nenhum. Divulgo meu e-mail, meu blog, as pessoas que quiserem opinar, e mesmo que essa opinião não seja uma opinião positiva, para mim é tranquilo isso, não tem problema não. De certa forma, você já estava acostumada com isso por conta das publicações nas colunas, em jornais e no próprio site, na internet? Ah, sim, eu recebo bastante retorno, sim. E de uns anos para cá isso cresceu muito, né? A gente tem muitas ferramentas de interatividade. E desde o começo, quando eu comecei a escrever crônica em jornal em 2004, né, já faz bastante tempo, tinha leitor que ligava para o jornal. Eu concordo com o que você falou. Não, acho que dessa vez, acho que você viajou, não é por aí. E aí depois com um e-mail, né? E hoje Facebook, que é uma interação fantástica, né? Rede social de um modo geral. E continua o e-mail, na rua as pessoas me encontram e falam. Lá no lançamento, um montão de gente, né? Lancei recentemente o livro e aí na festa de lançamento várias pessoas vinham falar, tal crônica tá no livro, porque eu li quando você publicou no jornal e me identifiquei muito. Então, essa interação para mim é uma das grandes vantagens de você escrever um gênero que é tão próximo do público como a crônica e num tempo como o nosso, né? Que permite uma interatividade que há 15 anos, né, 20, imagina, o escritor não podia nem imaginar, né, que você ia poder escrever e 5 minutos depois alguém já estaria ali opinando sobre o seu texto, compartilhando com outra pessoa, mandando para outra. Muito mais rápido, né? Imagina, eu acho o maior barato, assim, gosto muito disso. Ana, eu queria pedir para você ler uma crônica para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho e sentir o clima do livro. Pode ser? Vamos lá. Vamos ler aqui uma crônica que chama O Essencial e o que Sobra. Uma crônica que eu fiz num momento, assim, estava meio cansada, trabalhando muito. E aí comecei a pensar sobre o foco, né? Sobre como a gente precisa... essa aqui foi ninguém que me contou, não. Essa aqui realmente foi um momento ali que eu estava vivendo e ouvindo, às vezes, pessoas... Muita gente reclamando que estava cansado naquele momento do ano que parece que está tudo, né, que você já está no último palitinho da bateria. E aí eu comecei a pensar sobre essa coisa de focar, né, de você ter as suas prioridades. E aí eu escrevi esse texto que chama O Essencial e o que Sobra. O fato é que de vez em quando a gente perde o foco.
por excesso de tarefas ou então apatia, porque a cabeça dói ou as contas pesam, por falta de planejamento ou porque faz tempo deixou de sorrir também com o espírito e não apenas com os dentes, a gente gasta energia com o que sobra e se esquece do que é essencial. As noites e os dias seguem, uns depois dos outros, como se a vida fosse um carrinho de supermercado repleto de carnes exóticas e desinfetantes orgânicos, ocupando o espaço que devia ser das frutas, do arroz e sujeito a discordâncias da Coca-Cola. Vai ver a pressão demais. Pressão por metas, pressão por objetivos, por lucro, por economia, pressão por resultados, pressão por mais sucesso, por mais beleza, por mais riqueza. Vai ver o trânsito, a violência, o atraso, o câncer, a poluição, a fome. Vai ver são outras questões. Ou então, apenas as manias que parecem ditar o ritmo destes nossos tempos. Acumular dezenas de histórias em uma mente que nunca descansa, falar muito e ouvir quase nada, colecionar gastos desnecessários com retorno duvidoso, fazer investimentos redundantes com resultados idem. O culto ao supérfluo encobre o que realmente importa, torna mais longo o caminho entre nós e o que nos faz realmente felizes, atrapalha a construção e até aquela dispersão boa, de quando a gente deixa de ter pressa, para o mundo por uns minutos e desce dele, para ver seu contorno, o gosto, o sol, a canção, a cidade e os afetos. O essencial é justo o oposto. Significa seguir as verdadeiras intenções, a ideia central, a razão principal, o mais alto grau de importância, apesar das decepções, das dissimulações e das expectativas desfeitas. Denota estar inteiro em um projeto, um amor, um propósito, mesmo os mais simples ou os aparentemente malucos. O essencial é entender o que nos move, estar próximo do que nos emociona, investir no que importa e dispensar o resto, como o goleiro na hora do pênalti, a bordadeira no momento do arremate, ou as crianças, que naquela tarde brincavam alheias ao destino dos royalties do petróleo, ao fim do casamento da atriz, às promessas dos prefeitos, a quase tudo. O essencial, no fim das contas, tem a ver com ter foco, escolher o que compensa e seguir a filosofia de quem pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Nossa, parabéns, muito bonito. Me identifiquei. Aí, tá vendo? Que maravilha. Já sou aquele leitor que fala, me identifiquei com isso essa. Aí. É muito bom ouvir isso. Ana, e como é que foi o processo da publicação? Assim, você publicou com apoio da Lei Rubem Braga, que é uma lei de incentivo, né, de Vitória. Os 2 livros, não é? Foram pela Lei Rubem Braga. Como é que foi, assim, esse processo? Bom, o segundo foi um pouco mais fácil que o primeiro, né? Que eu já sabia, tinha uma experiência, né? Já sabia fazer o projeto. É um projeto, né, que exige orçamento, ele exige que você detalhe o que você está pretendendo fazer, e acho que tem que ser assim mesmo, né? A gente está lidando aí com dinheiro público, então a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. Então, fiz o projeto, apresentei, aí fiquei lá naquela expectativa de enquanto eles estavam avaliando, fui aprovada e aí, né, consegui trocar os bônus, consegui rápido, assim, felizmente, deu tudo certo e aí parti mesmo para, enquanto esse processo estava acontecendo, eu já fui selecionando as crônicas, pensando nos desenhos das capas, pensando em como que eu ia, né, que tipo de papel que usar e tudo. A título de curiosidade, quanto tempo mais ou menos levou esse processo? 1 ano mais ou menos, desde que saiu de que o projeto foi aprovado pela lei até o livro entrar na gráfica mesmo, mais ou menos 1 ano e meio. Porque a gente estava até no intervalo conversando aqui, escrever não é a minha atividade principal, né? Sou jornalista costuma trabalhar bastante, então eu não tenho tempo dedicado, 100% do meu tempo dedicado a escrever. Então, acho que poderia não demorar tanto tempo se eu tivesse um pouco mais de disponibilidade, mas acaba demorando um pouquinho mais. Eu vou fazendo devagarzinho, de acordo com o tempo que vai dando aí. Tá ótimo, Ana. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o primeiro livro, Todo o Sentimento, mas a gente vai fazer um intervalo. Depois a gente continua, pode ser? Tudo bem. Bom, o programa Dedo de Prosa vai para um breve intervalo, mas já volta, não saia daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje batendo um papo com a jornalista e escritora Ana Laura Narras. Ana, a gente já conversou bastante sobre o seu último livro, o livro mais recente, né, que é o Quase um Segundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu primeiro, a sua estreia na literatura, vamos dizer assim, que foi em 2009, com o Todo Sentimento. Tem muita diferença, assim, um projeto para o outro? Eu acho que o Todo Sentimento, ele tinha menos textos, né? Metade quase, ele tinha 30 textos, o Quase um Segundo tem 59, e eu acho que os textos hoje são um pouco mais maduros, né, do que eles eram em 2009, por um processo natural mesmo do meu amadurecimento como pessoa e como escritora também. Mas eles são livros, o estilo de texto é muito parecido, o tipo de tema que eu trato é muito parecido, os dois têm nome de música, que é uma grande influência que eu tenho. Os dois têm um projeto gráfico muito leve, muito clean, então acho que eles são livros que conversam entre si, mas com essa diferença aí de 4 anos se passaram, né? Eu acho que eu amadureci um pouco como escritora e como pessoa também, e isso acaba refletindo diretamente nos textos. E você tem formas de distribuição muito alternativas, tanto, né, do quase um segundo, quanto também do Todo Sentimento. Explica pra gente um pouquinho, eu achei super interessante. Bom, eu tinha um pouco de medo dos livros ficarem encalhados, né? A gente ouve muita gente falar que faz livro que não, né, que não consegue, né, fazer ele circular, e aí eu fiquei inventando moda, eu gosto muito de pensar em coisas diferentes, assim, e aí fiquei pensando o que eu poderia fazer, além de fazer de vender o livro nas livrarias, o que eu poderia fazer para o meu livro circular, porque eu não tinha feito ele para ficar guardado em casa, eu tinha feito ele realmente para compartilhar com as pessoas os textos que eu tinha escrito. E aí eu fiz, na noite de lançamento, uma ideia que eu herdei aí da economia grátis, que é um conceito que diz, né, que você pode trocar com as pessoas ou você determina o valor do que você está pagando. E aí, inspirada nessa ideia de economia grátis, eu decidi que no dia do lançamento, cada leitor, cada convidado ia pagar pelo livro o preço que ele quisesse, que ele achasse, né? Você ia avaliar ali quanto você achava que o livro valia, quanto você poderia ou queria pagar, e ele não tinha preço fixo, né? E foi o maior sucesso lá em 2009, né? Ainda era um conceito que as pessoas não conheciam muito. Coloquei 2 meninas explicando isso lá na festa. As pessoas acharam estranho, assim, no início? Acharam estranho. E a gente fez um avental, uma amiga minha que é estilista fez um avental que ficou muito interessante. Ele tinha uns bolsos bem grandes, assim, e cada bolso cabia um livro dentro do bolso. E aí ela colocou assim, bordou os preços né? Então tinha R$30, R$20, R$90, e no bolso que ficava aqui tinha uma interrogação. E aí ela ficava circulando pelo salão onde eu realizei a festa com os livros no bolso, e as pessoas pegavam do bolso o preço né? Ou o preço dos preços de baixo ou o preço da interrogação, e aí decidia ali quanto que queriam pagar. Deu tão certo que eu repeti isso agora no Quase um Segundo, no meu lançamento, fiz a mesma coisa. As mesmas 2 lá, vendedoras, ótimas vendedoras, explicando para as pessoas. Tinha gente que já tinha ido no primeiro livro, já sabia. Já conhecia o sistema. Exatamente, e aí deu super certo. Então fiz esse esquema aí. Lá no Todo Sentimento, depois que passou, além de colocar, né, nas livrarias, eu coloquei em lugares alternativos. Também estou repetindo isso agora, então estou vendendo o livro, tem umas caixinhas lá em alguns restaurantes da cidade, em lojas, a gente está espalhando realmente, para sair um pouco, né, circular realmente com a produção. Lá no Todo Sentimento, eu fiz também 2 projetos que eu acho que foram muito interessantes sobre, né, ainda nesse aspecto aí de distribuição alternativa. Eu fiz um projeto que chamava Troque um Livro Seu pelo Meu, em que as pessoas compravam, entre aspas, um livro pagando com outro livro, né? Então você escolhia um livro que você gosta ou que você achava que eu poderia gostar, me mandava ou pelo correio ou pessoalmente, e eu entregava
em troca um livro, um exemplar aí do Todo Sentimento, troca um livro seu pelo meu, recebi muita coisa legal. Isso eu pensei que muito do dinheiro que eu ganhava vendendo livro, eu gastava comprando outros, eu falei, vamos eliminar esse intermediário. Uma etapa, né? E aí fiz esse projeto Troca um Livro Seu pelo Meu, que foi muito legal também. E aí, por fim, eu fiz um projeto que chama Todo Sentimento Por Aí, o nome do livro ajudou um pouco, né, nesse nome aí. Eu coloquei 30 livros em 6 cidades do Brasil e 2 fora do Brasil. Entreguei para pessoas que eu conhecia, que moravam nessas cidades. Elas escolheram um lugar público daquela cidade, uma praça, um parque, enfim. E deixaram o livro em cima de um banco, de um muro, deixaram o livro num lugar público. E dentro do livro tinha uma cartinha. Eu fiz essa cartinha padrão também para todos os livros. E na cartinha dizia que aquele era o projeto, Todo Sentimento Por Aí, e que a gente estava pedindo que a pessoa que lesse o livro, se gostasse do livro, deixasse ele num outro lugar público também, para que outra pessoa pudesse pegar e aí fazer o mesmo processo. Ler a cartinha, ler o texto, escolher, deixar no lugar público, e nenhum deles voltou para mim, não. Eles estão por aí. Estão por aí. E agora, quase um segundo, eu estou aceitando sugestões, tá? De distribuição alternativa. Por enquanto, eu só fiz esse esquema aí do preço. Já estou colocando em lugares alternativos. E agora, passada aí, né, essa correria do lançamento, eu vou pensar em que tipo mais de ação, de divulgação e de circulação que eu posso fazer para colocar esses livros aí na rua mesmo. Ai, muito legal, achei muito interessante. Obrigada. E eu queria saber um pouquinho também sobre a parceria que você fez com as editoras, porque os livros, eles são fruto, né, da Lei Rubem Braga, da Lei de Incentivo, passaram pelo processo, mas também você acabou fazendo uma parceria com as editoras para lançar. Inclusive, o último livro é a editora Cousa. O programa Dedo de Prosa já entrevistou vários escritores que lançaram os seus livros pela editora, que é um trabalho bem bacana. Como é que foi essa parceria, Ana? Bom, a editora, eu acho que ajuda muito, né? Dar uma forma final para o livro, é um outro olhar, né? Um olhar mais... Enquanto o olhar do autor é um pouco afetivo, o olhar do editor é mais profissional até, então essa forma final acho que o editor ajuda muito. Eu fiz o segundo livro com a editora Cousa, né? Que realmente, como você falou, tem feito trabalhos muito interessantes nos últimos anos aqui em Vitória. Fiz o primeiro com a Floricultura, que era do Miguel Marvila, que, né, era um editor, poeta, escritor, um cara fantástico, assim. Infelizmente, ele morreu logo depois do lançamento do meu primeiro livro, deixou a gente aí órfão, né? Ele tinha muito bom gosto, acho que me ajudou muito no primeiro livro a escolher o tipo de papel, essa coisa mais técnica que eu não entendia nada. Que muitas vezes o escritor não conhece, né? Exatamente. Antes de lançar um primeiro livro. E ele ajudou muito. E o Saulo, que é o editor da Cousa, também aí herdou esse segundo projeto também, fez um ótimo trabalho de dar forma mesmo, que às vezes a gente tem umas ideias, umas coisas, e aí você precisa realmente de uma visão mais técnica, mais profissional. Eu acho que a editora ajuda muito nisso. E agora, né, depois distribuição, nesse trabalho aí da prática mesmo, né, do mercado literário, que é uma coisa um pouco difícil. A gente não tem um mercado literário tão movimentado como outras cidades têm, e é bom que tenha. Então, iniciativas aí nesse sentido, né, de editores também que possam movimentar um pouco esse cenário. Com relação ao mercado literário, né, já que você citou, vou aproveitar para te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas hoje, elas estão lendo mais ou menos? Olha, isso aí é uma pergunta difícil, né? Eu entrevistei há pouco tempo a Ana Maria Machado, né, sou jornalista também, e aí entrevistei logo depois que ela tomou posse como presidente da Academia Brasileira de Letras, e eu fiz essa pergunta para ela, porque a Ana Maria é uma grande vendedora de livros, né? Ela escreve livros infantis, e aí eu perguntei para ela se ela achava que as crianças estavam lendo menos, que as pessoas estavam lendo menos, e ela falou que acha que isso é um grande equívoco, que as pessoas estão lendo mais. E aí ela citou, no caso da literatura infantil, né?
Harry Potter, esses fenômenos literários que são livros, todos eles são livros bem grandes, assim, né? 400, 500, sei lá quantas páginas, não é? Então, assim, as crianças leem em série mesmo, e aí ela desmistificou um pouco, né, essa informação aí de que as pessoas leem pouco. Passando para a literatura adulta, né, que é o meu foco, eu acho que hoje as pessoas leem muito, mas de uma maneira um pouco mais dispersa do que, né, até pela internet, você vai clicando, Pelo vai passando. tempo também, né? Também. Talvez. E o livro, acho que ele pede um outro tipo de interação, um pouco mais calma, né? Acho que talvez as pessoas estejam lendo, não lendo menos, mas lendo de uma maneira mais dispersa. Mas a gente faz um livro para que ele seja lido e torce para que as pessoas encontrem um tempinho, assim, aí nessa correria do dia a dia, para usufruir disso, né? Para dividir essa leitura. Agora, a crônica, ela facilita um pouco, né? A crônica é uma leitura mais rápida, então isso Mas ajuda. independente também, Você né? não Você precisa pode ler o ler livro uma, inteiro. deixar outra para amanhã, para um outro dia. Não precisa ler o livro inteiro, como Exatamente. um romance, né? Isso aí. Então, acho que nesse ponto a crônica facilita um pouco. As pessoas não têm muita desculpa, não. Podem ler uma, depois ler outra, não precisa colocar a culpa na falta de tempo, não. E os seus 2 livros são de crônicas. Você escreve algum outro tipo de literatura? Eu escrevi já alguns contos, mas muito poucos, assim, acho que eu sou cronista mesmo. Estou ensaiando aí um livro de contos inéditos, mas muito no comecinho. Vamos ver se vai ser um projeto aí para 2014, mas acho que realmente a crônica é um gênero que me chama mais, que me atrai mais, tanto como leitora quanto como autora. E nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores, como entrar em contato com você, para conhecer mais o seu trabalho, para ter os livros também, como é que o pessoal pode fazer? Bom, o Todo Sentimento está esgotado. Não... Que bom e que pena, né, Ana? Esse aí é o filho único que eu trouxe de casa, não tenho mais. Tem esses que estão circulando por aí, se alguém encontrar, né, eu peço que leia e que deixe mais uma vez no lugar público, mas está esgotado. As crônicas, o Quase um Segundo, ele está nas livrarias e está em alguns lugares alternativos, está no restaurante Los Ticos, que foi onde eu fiz o lançamento, no Café Bambu, que é um café na Praia do Canto, restaurante Ladolina, estou espalhando aí, se a gente tiver alguém assistindo também que queira colocar, eu tenho uma caixinha que eu coloco lá para vender, que queira também colocar para vender no seu estabelecimento, é só entrar em contato comigo. O meu blog, eu posso repetir, claro, né? É o www.analauranarras.wordpress.com e eu costumo responder e-mail, as pessoas podem me mandar, que eu posso não responder na hora por causa da correria, mas gosto muito dessa interação com o público e sempre que possível eu respondo, só falar comigo que a gente vai trocando essa ideia aí. Tá ótimo, eu quero te agradecer muito pela conversa, o bate-papo foi ótimo, te desejar sorte nos próximos projetos e assim que você lançar o seu de contos, você volta pra gente conversar mais, tá combinado. Obrigada, viu? Obrigada a você e obrigado também ao pessoal que está assistindo a gente. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleiacapixaba@gmail.com. Continue com a nossa programação e até a próxima. TV Assembleia, Canal Cidadão.